E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Dev Precavido mais uma vez, dessa vez um pouquinho cansado. Passei as 2 últimas semanas programando muito e esse último final de semana participei de uma exposição de jogos. Tanto é que eu estou pensando aqui como que eu posso começar a trazer esse tipo de conteúdo aqui no meu canal, não só os jogos que eu faço, mas também os eventos que eu participo. Eu acho que seria uma maneira bem legal de registrar o meu progresso. Enfim, sem mais delongas, estamos aqui hoje para falar do projeto de Mamante, mais especificamente do terceiro inimigo, o inimigo Waller. E então vamos ver como ficou. Então aqui nós temos o inimigo Waller, que, como o nome indica, a ideia dele é que ele vire uma wall, uma parede. Então, como a grande mecânica do jogo, né, é o dash do Dimamante, e ele usar isso para matar os inimigos, a ideia foi fazer um inimigo que interfira com essa mecânica especificamente. Então ele é um inimigo passivo, ele não ataca o Dimamante diretamente, mas se o Dimamante tentar. Vamos esperar a oportunidade aqui. Mas se ele tentar dar o dash no Waller enquanto ele estiver no formato de parede, vamos ver, vira parede, por favor. Obrigado. Ai, ai. Vamos tentar de novo. Se ele atacar ele enquanto ele estiver no formato de parede, ele é bloqueado e toma dano. Mas se ele atacar ele enquanto ele estiver no formato normal, ele acaba com ele como todos os outros. Então a grande ideia é ter ele junto com outros inimigos para ter que fazer o jogador pensar melhor no momento de usar o ataque. E agora, como sempre, também vamos falar um pouquinho da arte do visual, né? Sempre legal mostrar. Eu pensei em fazer o visual desse inimigo uma coisa assim, como ele é um personagem que se transforma, tem uma forma meio amorfa, ele se move que nem uma lesma, né? Ele é um pouquinho mais baixo que o Walker e também isso é tudo para, já que eles têm as mesmas cores, para poder diferenciar eles um pouco. Então, aqui a gente tem a animação idle dele, que também é só o movimento da fumaça na cabeça. Movimento de transformação, que é a minha parte favorita do personagem inteiro, que é o de transformação e de destransformação, simplesmente, que é o reverso. Eu gostei principalmente dos olhos dele se juntando em um só. Aqui é ele no formato de parede, o idle dele enquanto ele está em parede, né? Então ele não fica completamente estático, tem um movimento ali em cima ainda da fumaça. E ele rastejando, né? Já que ele não tem pernas. E você vê que tem muito mais frames do que o movimento de andar em si, para que eu fiz isso para a fumaça conseguir sincronizar no loop com a movimentação dele. E a pose dele cortada ao meio aqui, como todos os outros. Sempre legal mostrar também como ele fica só nas formas, né? Que é a maneira como eu me organizo quando eu tô fazendo. E aí só pinto depois. Eu achei que ficou bem legal esse inimigo, eu gostei. Então agora vamos falar um pouquinho da lógica, que dessa vez é bem simples. Primeiro porque a parte dos comportamentos, dos estados, é a mesma dos outros dois inimigos, então realmente não vou perder o meu tempo aqui, tá tudo nos outros vídeos. Mesma coisa, inimigo que implementar e dashable, os tipos de inimigo derivam de inimigo, tem o Enemy Manager que controla todos eles. E o Waller, ele é mais simples ainda que os outros, porque ele só tem duas corrotinas. Uma que é a do comportamento neutro e a outra que é a de quando ele morre. Ele não tem uma corrotina hostil, né? E isso quer dizer também que ele não tem a função de checar pela presença do jogador. Ele não. A existência dele é independente do jogador, por assim dizer. Então a gente tem aqui o apontador para corrotinas, que sempre vai. Desde o começo vai estar apontando para o neutro e só muda quando o personagem é cortado no meio. Então o neutral behavior dele é bem simples. Ele vai alternando, né? Ele sorteia. Ele tá no parado e aí ele sorteia se ele anda ou se ele vira parede. E aí ele vira e depois volta pro idle e fica nisso. Então sorteia e volta. Sorteia e volta. E passa um tempo aleatório em cada um. O que é mais interessante sobre ele é a maneira como eu implementei a lógica de bloquear o dash do jogador. Porque até então, a maneira como o dash funcionava era: você tem o jogador aqui, ele segura a barra de espaço, ele move aquele cristal e quando ele solta, ele teleporta para a posição do cristal.
Então, você solta a barra de espaço, ele teleporta para a posição da estrela. Daí eu faço um line cast all da posição inicial para a posição final. E os alvos que forem atingidos por esse line cast, se implementarem iDashable, eles chamam a função onDashThrough, que no caso dos inimigos faz com que eles morram. O que eu tive que fazer para implementar o Waller foi mudar um pouco o script do Dash no próprio jogador. Então o que ele faz é, antes disso tudo, ele pega a posição inicial e a posição para onde ele vai, aí ele faz o linecast ou melhor, ele faz um linecast e ele chama essa função check for Waller, que ele vai detectar se entre os iDashables que ele acertou está o inimigo do tipo Waller e que se o inimigo do tipo Waller tá com o booleano de é uma parede ativado. E se ele tiver com esse booleano ativado, ao invés dele ir para a posição final dele, dar o on dash through nos inimigos, ele vai direto para a posição do Waller em si e não da trigger no on dash through. Então é uma coisa bem simples, mas que teve que ser no script do Dimamante e não no do inimigo em si. E é isso, videozinho curto, né? Não tem muito a se dizer sobre o Waller, ele é bem simples, fácil de explicar. E eu tenho mais a falar sobre o projeto mesmo. Agora que eu finalmente terminei os inimigos, que foi uma coisa que levou bastante tempo para fazer, principalmente por causa da arte e tal. Agora eu não diria na reta final, mas eu tô trabalhando e vou trabalhar ainda em várias funcionalidades mais fáceis de implementar, mas que tem que ser todas coordenadas juntas. Então, por exemplo, vida, menu, é, coisas pequenas, alguns power-ups que eu quero colocar também. E além disso, trabalhar com correção de bug, game design, montar os níveis, né? Eu pretendo fazer umas 6 fases UI. E eu espero que isso corra bem rápido. Né? Eu estou bem ansioso para que esse projeto acabe de uma vez. Ele já durou muito, 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 muito mais tempo. Tanto do que eu previ, tanto do que eu gostaria, tanto do que ele deveria, por causa dos outros projetos que eu me envolvi nos meses que eu estive trabalhando nele. No final das contas, é para ele ser um jogo bem simples, não é para ser um jogo completo. Quero fazer realmente umas 6 fases e, assim, uma gameplay bem simples que seja polida para demonstrar a, o movimento de dash. Então, estou nisso agora e pretendo me dedicar bastante nesses próximos tempos. Não tenho certeza sobre o que vai ser o próximo devlog desse projeto, mas vamos descobrir juntos, né? E é isso. Então, obrigado aí por assistir e nos vemos no próximo.